Fala galera, continuando aí, unidade 3, forças distribuídas. Hoje falando do teorema de Papus-Godinhos. Foi um matemático grego, né, no século V, e ele desenvolveu uma fórmula para facilitar os cálculos de área e volume de uma superfície. Por exemplo, dessa caixa aí, dessa caixa d'água, qual a área dessa superfície e qual a área dessa superfície? Eu vou ter que comprar chapa suficiente para fabricá-la, né? E qual o volume de água que pode ter aí dentro? Então, essas fórmulas são uns atalhos para a gente estar trabalhando, né? Reduzindo esses cálculos extensos que provavelmente teríamos se fosse fazer por cada seção, cada partezinha, mas a gente vai ver de forma mais simples aqui como utilizar essas fórmulas. Tá? Então, ela é utilizada para medir a superfície de revolução, né? Por exemplo, qual a superfície desse cone, né? Ou desse tubo, dessa bola, e o volume do sólido, né? Vamos dizer que eu tenho uma caixa, uma peça maciça ou cilindro maciço, né? Então a gente consegue calcular isso aí utilizando esse teorema de Papus-Godinho. Então vamos lá, se eu tenho uma reta, tá? E essa reta ele tem um centroide, a gente conhece esse centroide, já estudamos sobre o centroide, tá? E ele tem um comprimento L. E se ela faz uma revolução em torno do eixo X de 360 graus, isso é, 2π radianos. Como é que eu calcularia esse volume, né? Então, como é que eu calcularia a área dessa superfície toda, né? Só essa superfície aqui, externa, sem contar essas das laterais aqui. Bom, essa área é calculada sendo o comprimento L vezes o centroide dessa figura. Esse centroide é importante porque é ele que me dá a distância em torno de que ele está girando. Então, é a ideia do centroide, ele gira em torno do centroide, né? A minha reta gira em torno ela gira em torno, o centroide dela que vai fazer esse movimento de rotação, e ela está girando em torno do eixo X. Tá? E o ângulo que ele vai estar fazendo a rotação em radianos. Já para o volume, né? Lembrando aí que se a gente estiver falando de 360 graus, 2π radianos, 180 graus, π radianos e por aí vai. Já o volume, eu tenho aí, por exemplo, um triângulo, eu consigo calcular a área dele, eu sei onde está o centroide dele, e eu quero calcular o, o volume dele. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa da área, vou rotacioná-lo ao longo do eixo X, por exemplo, né? Eu vou ter um cone, onde esse volume é calculado sendo a área vezes o centroide dele, que ele vai em torno desse ponto que ele faz o movimento, né? Vezes os graus, vezes os radianos que ele vai estar rotacionando. Tá? Então, resumidamente, nós temos o cálculo da superfície, né? O cálculo da área sendo o comprimento daquela reta, daquele segmento de reta, ou uma curva, daquele perfil, né? Vezes o centroide dele, vezes o ângulo, a rotação que ele faz. Por exemplo, a ponta de um avião lá, né? Aquele bico do avião, essa parte escura aqui. A gente consegue, em cima da linha dela, referente ao eixo aqui, que ele está, na direção que ele vai estar voando, né? Ele rotaciona, a gente consegue calcular sendo aquele comprimento, uma curva, né? Vezes o centroide daquela curva, vezes a rotação de 2π. E o volume, a gente pode calcular também sendo a área vezes o centroide daquela área, vezes o ângulo de rotação, na verdade, em radianos. Né? E isso tudo, galera, a gente pode ter peças compostas, geometrias compostas, e a gente faz a mesma coisa, só que por somatória. Tá? Dessa forma, vamos começar aí com o cálculo da área de uma superfície de um cilindro que tem raio de 20 milímetros e comprimento de 50 milímetros. Então, peço que vocês calculem a área e o volume desse cilindro. Depois eu tenho um tubo que ele é utilizado para fabricar um suporte, um suporte de uma caixa de comando, um painel de comando de uma máquina, e ele tem 1,5 m de comprimento. Tá? Sendo que ele tem diâmetro externo de 25 milímetros e parede de 4 milímetros. O que é parede? Parede é essa espessura aqui, ó. A espessura do tubo é de 4 milímetros, tá? Determine o volume e a área da figura ao lado. E aí eu passo outros exercícios também para vocês fazerem. Olha, esse daqui é vazado, tá? Aqui, nesse caso aqui, nessa figura, eu tenho eles apenas
ele rotacionou apenas 180 graus aí, não tem 360 graus total. E aí, a do avião, peço que vocês calculem também esse bico desse avião aí, considerando ele uma geometria, uma circunferência, um círculo aí, né? Ele aqui está quase um cone, né? Mas vamos considerar como se fosse uma circunferência para estar calculando ele. Bons estudos, galera!